Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. No programa de hoje nós vamos tratar a respeito do seguinte tema, e eu já vou adiantar o tema aqui agora, o verdadeiro sentido do Natal. Pastor Hernandes, que alegria ter o senhor aqui para que possamos juntos tratar deste tema. Este é um tema atual, né? Porque nós estamos aí às vésperas do Natal e muita gente celebra o Natal sem saber direito o que é. Ou, às vezes, sabendo também, não coloca o coração por completo nessa celebração. Então, vale a pena você conferir o programa de hoje, que vai ser coisa primeira linha, né? Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo, você vai conhecer um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e, na volta, vamos tratar a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, nós vamos tratar a respeito do seguinte tema, o verdadeiro sentido do Natal. Pastor Hernandes, o texto escolhido, Mateus 1:21, para nos orientar na conversa a respeito do verdadeiro sentido do Natal. O texto diz assim: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então, eu vou começar falando de necessidades. O povo a que o texto se refere, os judeus. E a época a que o texto faz alusão, aquele povo tinha muitas necessidades. Tinha necessidade de liberdade política, tinha necessidade de um crescimento econômico para a eliminação da pobreza, da desigualdade, tinha necessidade de uma melhor distribuição de renda, tinha necessidade da diminuição da violência. As necessidades eram muitas, porém o texto foca em uma necessidade. Qual é a maior necessidade do homem? Essa é uma boa pergunta, que ao longo dos séculos, penso, pastor Jailton, as necessidades são as mesmas. Essa foi a necessidade daquele povo no primeiro século, esta é a necessidade da nossa geração. Né? Hoje nós temos problemas políticos, hoje nós temos problemas econômicos, hoje nós temos problemas sociais, hoje nós temos problemas familiares, temos toda a ordem de problemas. Porém, embora Jesus nos socorra em todas as áreas, ele veio para um propósito específico, central, nevrálgico, que é a nossa salvação. Por isso, José recebe esta orientação de colocar o nome naquele menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o seu povo foi aquele povo, ao longo da história, todos aqueles a quem o Pai escolheu desde toda a eternidade. Por essas pessoas Jesus deu a sua vida e para essas pessoas Jesus morreu na cruz para trazer a elas a vida eterna. Essa é a grande mensagem, penso eu, dessa celebração do Natal. Mas talvez valeria a pena a gente contextualizar isso aqui no tempo e no espaço para quem está nos assistindo poder pegar essa ideia.
Pensa comigo o anjo Gabriel chegando a Maria, que era uma jovem noiva de José, na pequena cidade de Nazaré, dizendo o seguinte: olha, você encontrou graça aos olhos de Deus e você vai dar à luz. E imagine a surpresa, ela jovem, ela virgem, ela estava noiva, comprometida, mas não estava casada. E ela diz: mas como é que vai ser isso? E o anjo diz: olha, vai descer sobre você uma sombra, a sombra do Altíssimo, e você vai conceber por obra do Espírito Santo, e é ciente que você vai conceber, vai ser chamado Filho do Altíssimo. Só que o anjo apareceu para Maria, não apareceu para José, nem apareceu para a família de Maria, nem para os amigos de Maria. E ela sai daqui de Nazaré e vai lá para perto de Jerusalém, onde morava a sua prima, a Isabel, que ia dar à luz a João Batista, o precursor. Quando ela volta de lá, 3 meses depois, a barriga já está grande, começando a crescer. Os comentários surgem. José, não querendo infamá-la, falou: eu vou sair de fininho. E é nesse momento que o anjo aparece para José e diz: José, não temas receber Maria. Ela não é uma adúltera. A gravidez dela não é fruto da infidelidade dela. O que está operando nela é a obra do Espírito Santo. E então você não só vai recebê-la, mas quando nascer o menino, você vai pôr o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa fantástica. Então José, que estava num grande dilema de angústia por pensar que a sua noiva tinha traído a ele, e aquele menino era fruto do adultério, ele recebe a revelação do próprio anjo de Deus que aquele menino é fruto do Espírito Santo e que aquele menino não era fruto da infidelidade, mas da obediência e submissão de Maria, e que aquele menino não era um problema para ele, aquele menino era o Salvador do mundo. Excelente a contextualização, mas eu vou provocar mais Pode ainda, provocar. pastor Hernandes. Por que salvar dos pecados e não salvar do Império Romano? O Império Romano estava ali, sufocando, maltratando, asfixiando. É verdade. E Jesus, embora tenha vindo para aliviar os nossos fardos temporais, e alivia mesmo, os nossos problemas do aqui e do agora, mesmo que eles perdurem, eles se findam na jornada do berço à sepultura. Como nós entendemos que a vida não termina na sepultura, como nós entendemos que a vida ela se estende por toda a eternidade, o que adianta o homem ter a solução apenas dos seus problemas imediatos, terrenos, temporais, se ele tem um problema eterno para ser resolvido e que nenhum homem pode resolver? Jesus veio para resolver o maior de todos os problemas, que é o pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A não ser que este homem seja perdoado, a não ser que este homem seja justificado, a não ser que este homem seja salvo, a não ser que este homem seja reconciliado com Deus, ele pode ter todos os problemas políticos, econômicos, sociais, familiares resolvidos, e ele não tem ainda o seu maior problema resolvido, que é o problema do pecado. É a questão da sua salvação eterna. É por isso que Jesus veio salvar. Então, o sentido do Natal é o resgate que Jesus Cristo efetua, nos tirando das amarras do pecado. Exatamente, quebrando o poder do pecado, e Ele nos dando vitória sobre o pecado, e Ele nos dando perdão dos pecados, e Ele com a sua morte. É muito importante isso, porque o nascimento de Jesus está conectado com a sua morte. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser o sacrifício. Ele nasceu para nos reconciliar com Deus, e Ele nos reconcilia com Deus através da sua morte. É por isso que ele recebe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, mas Ele não salvará o seu povo através de seus milagres, nem, sobretudo, através apenas de seus ensinos. Ele salva o seu povo através da sua morte, e morte de cruz. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, como você viu, o programa de hoje está assim, realmente palpitante, o tema é muito importante. Vamos para um breve intervalo, voltamos já.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No programa de hoje estamos tratando do verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos às vésperas do Natal. Exato. Pastor Hernandes, quando o senhor finalizou o primeiro bloco, o senhor usou uma expressão que pode ter deixado o nosso telespectador um tanto intrigado. Exato. O senhor falou que Jesus nasceu com o objetivo de morrer. E eu lhe pergunto, a morte dele não foi a consequência de uma precipitação dos seus discípulos, no sentido de uma propaganda religiosa ou da decepção de Judas? Não foi um erro de estratégia? Essa morte não poderia ter sido evitada aí, bastasse um acordo, bastasse ali um toma lá da cá? Que é essa história aí? Olha, tem duas perspectivas, tem dois lados nessa moeda. Uhum. E Pedro, quando pregou em Jerusalém, depois do Pentecostes, ele reuniu esses dois lados numa única verdade. Ele diz que Cristo morreu pelo predeterminado ou pelo determinado desígnio de Deus, mas ele morreu por mãos de iníquos. Ou seja, os homens tramaram. Esse é o lado humano. Ele morreu porque, de fato, os judeus o perseguiram, porque o Sinédrio contrata testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia e conspiração, porque Judas, de fato, traiu e entregou os sumos sacerdotes, porque o Sinédrio, embora o sentenciando de morte, não tinha o poder de execução, então levam Jesus a Pôncio Pilatos, e Pilatos, contra a sua consciência, o condena à morte de cruz. Esse é o lado humano. Esse é o lado humano. Mas do lado divino, ele morreu porque isso estava no plano eterno de Deus. Aqueles que levaram Jesus à cruz foram culpados disso, são responsáveis por isso. Mas Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o Sinédrio o prendeu, porque o Sinédrio o acusou, porque Pilatos o condenou à morte, porque os soldados o cravaram naquela cruz. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor, porque ele voluntariamente deu a sua vida. Jesus não foi vítima do sistema, ele não morreu porque ele foi vítima da orquestração, da conspiração do Sinédrio ou do governador romano. Ele morreu porque voluntariamente ele se entregou, porque o Pai o deu por amor de nós. O Pai não poupou a sua própria vida. Essa que é a glória do Natal. Que quando nós estamos celebrando o Natal, nós estamos dizendo o seguinte: aqui está começando um plano eterno que vai se desenrolar no palco da história, que vai se consumar naquele Calvário, está consumado, e que esta vitória vai ser publicamente anunciada no túmulo vazio, a vitória sobre a morte. E isso vai ser realidade quando Jesus volta para o céu e derrama o Espírito Santo. E quando Ele está hoje conosco e prometeu: eu vou voltar. Vou voltar para julgar as nações, vivos e mortos. Ele nunca perdeu um momento sequer o controle da história. Então eu vou começar justamente por essa sua última fala, porque o texto diz, porque Ele salvará. A pergunta que lhe faço é o seguinte: foi uma obra completa, perfeita, ou foi apenas uma tentativa? Essa é uma questão, pastor Jailton, da mais alta importância. O irmão realmente está me provocando. Porque existem pessoas que, mesmo honestamente e sinceramente pensando assim, acreditam que Jesus morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu, mas a salvação está na nossa mão. Eu que vou definir se quero ou não quero, eu que vou definir se recebo ou não recebo. Então ele pode ter morrido na cruz também, mas eu não quero nada, e a morte dele foi um fracasso, porque eu não quis. O que eu entendo da Escritura, da Palavra de Deus,
é que ele não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu para efetivamente nos salvar. Por quê? Porque a morte dele foi uma morte vicária, substitutiva. Ele morreu como nosso fiador, representante, substituto. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu pelas suas ovelhas, ele morreu pela sua igreja. Ele verteu o seu sangue, nem uma gota do sangue de Cristo foi desperdiçado. Por todos aqueles que ele morreu, efetivamente ele vai chamar, e todos aqueles que ele chamar, efetivamente vão se render, porque há dois chamados. Há um chamado externo e um chamado interno. Há um chamado geral e há um chamado específico. Há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Ele diz assim: todo aquele que meu Pai me deu, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isto é algo glorioso. Deus não é Deus de precisar de fazer upgrade nos seus planos. Deus não faz rascunhos. O plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é eterno, o plano de Deus não pode ser derrotado. Foi o que Jó disse lá no passado: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, inclusive o plano da nossa salvação. Por isso está escrito: ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Agora quem me provocou foi o senhor. Agora quem me provocou foi o senhor. Uhum. A salvação de Cristo não é para alcançar todos universalmente? Essa questão é que seu povo tem algum corte particular? Veja bem, do ponto de vista da soberania de Deus, isso é lá de cima. Uhum. Isso é lá do departamento da diretoria e eu estou aqui no departamento do almoxarifado. O que é muito importante dizer é que a salvação é para todo aquele que nele crê. Então, não há salvação universal. Não é o seguinte: bom, então Jesus morreu para salvar todos indistintamente, lá no final vai dar tudo certo, todos vão ser salvos, e Deus vai ter, assim, compaixão de todo mundo, e vai ter misericórdia de todo mundo, não importa como você viveu, não importa o que você fez, não importa se você creu, se você não creu, vai dar tudo certo, e todos vão ser salvos afinal. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Só Deus conhece aqueles que são seus. Então, saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo não é da nossa competência aqui embaixo. Isso é da competência de Deus. Mas quem vai ser salvo? Somente aqueles que creram em Jesus. Está escrito lá em João, capítulo 1, no versículo 11, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E está escrito no versículo 12, 13 assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus, esse é salvo. Essa é uma garantia que a palavra de Deus nos oferece. Nós estamos caminhando para um breve intervalo, não saia daí, estamos tratando a respeito do verdadeiro sentido do Natal e vamos já para o terceiro e último bloco. Um breve intervalo, voltamos já. Pastor Hernandes, direto ao nosso telespectador que acompanha com grande alegria o nosso programa. O verdadeiro sentido do Natal, então, podemos depreender do ensino das Escrituras, é Deus nos dando um presente? Esse é o verdadeiro sentido do Natal? Exatamente. Veja bem, porque nós, às vezes, nesse período do Natal,
faz parte, vamos dizer, da programação do Natal, nós nos presentearmos em termos de família, ou até de grupos de amigos, né? De você levar um presente para alguém. Mas precisamos parar para pensar o seguinte. Aliás, essa ideia começa assim mais fortemente, desde chamado São Nicolau, que era a figura que depois a lenda trouxe para o Papai Noel. E o São Nicolau era um personagem histórico e muito generoso, que usava seus recursos para presentear crianças carentes. Hoje o Papai Noel ele ficou mais sofisticado, virou o garoto propaganda e os presentes dele é para quem pode comprar. Porém, Natal não é troca de presentes. Natal é o presente, o grande presente que dinheiro nenhum pode comprar, que está acessível para o rico, para o pobre, para o grande, para o pequeno, para o homem, para a mulher, para o doutor, para o analfabeto, para todo mundo. É o presente de Deus. Que presente é esse? O seu próprio filho. Deus nos entregou o seu próprio filho. É o grande presente de Deus. Deus deu o melhor. Deus deu tudo. Deus deu a si mesmo. Deus deu o seu filho unigênito. E então Jesus traz para nós o presente da vida eterna, da salvação. Esse presente não pode ser comprado. Esse presente não se consegue por obras. Eu vou fazer por onde merecer a salvação. Não se compra com dinheiro, não se compra com obras. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não recebe esse presente fazendo sacrifícios. Eu vou fazer tantos sacrifícios aqui e acolá. Não é por aí o caminho da salvação. Você não recebe esse presente porque foi batizado nesta ou naquela igreja. Você não recebe esse presente porque você é alguém que tem predicados morais ou obras de caridade, que na somatória dão aí o saldo positivo para você ser salvo. Não. Isso é graça. Isso é um presente que Deus dá para você sem que você e eu mereçamos isso. Isso é graça, é um dom que eu não mereço, mas Deus me oferece. Então hoje nós estamos aqui no programa falando do verdadeiro sentido do Natal, pensando no seu coração, pensando você que está aí nos assistindo. Talvez você tenha uma casa boa, um apartamento bom, você tem um bom salário, você tem uma profissão maravilhosa, você é feliz com a sua profissão, você tem condições de comprar presente para toda a sua família, mas a grande pergunta é, você já tem o presente que dinheiro não pode comprar? Você já recebeu o presente da vida eterna? Você já tem garantia e certeza de que você está salvo? De que você vai morar para sempre no céu com Jesus? Você tem esta garantia na sua vida. Hoje é o dia de você tomar essa decisão, a mais importante decisão da sua vida. Entregar seu coração para Jesus, confiar nele como seu Salvador e receber dele este presente, o presente da vida eterna. O verdadeiro sentido do Natal não está atrelado a circunstâncias. Ter ou não uma ceia, ter ou não uma confraternização. Não está atrelado a objetos, ter ou não presentes. O verdadeiro sentido do Natal está diretamente ligado a uma pessoa. Exato. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E olha que coisa linda, porque hoje o ter divide as pessoas. Imagine um pai com muito dinheiro e um pai que ganha salário mínimo indo para um shopping com seus filhos. E aí o filho daquele que recebe salário mínimo, às vezes vai comprar o brinquedinho mais simples, que tem também o grande significado, mas aquela criança vê o outro lá comprando uma coisa assim sofisticada, divide as pessoas, separa as pessoas, umas podem mais, outras podem menos, mas o Natal pode ser celebrado para aquele que não pôde comprar nem sequer um carrinho de plástico para o filho, do mesmo jeito que aquele que pode comprar o maior presente. Porque esse presente não se compra com dinheiro, ele é celebrado no casebre, ele é celebrado na mansão, é celebrado numa praça pública com todo espaço de liberdade e pode ser celebrado lá numa cela de prisão.
Porque lá numa cela de prisão alguém pode reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e ter o pleno significado do Natal. Nós queremos compartilhar mais com você a respeito do verdadeiro significado do Natal. Por isso, queremos convidar você para que possa comparecer e participar dos cultos que teremos amanhã na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Pela manhã, às 9 horas. Depois, a Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas, Exato. falando sobre o verdadeiro sentido Do Natal. Nós queremos partilhar com você o presente que nós já recebemos. Exato. Nós queremos partilhar com você o presente que todo ser humano necessita, que é Jesus Cristo. E é o Filho de maravilhoso Deus. porque quando alguém recebe um presente, para eu partilhar esse mesmo presente com outra pessoa, eu teria que serrá-lo no meio. E eu tenho a metade, você tem a metade. Esse presente do Natal, você pode distribuir com uma, com duas, com milhares, e cada pessoa pode ter o mesmo presente, pleno, completo, perfeito, que é a pessoa de Jesus, que é o presente da salvação no Filho de Deus. Nós desejamos a você um Feliz Natal. A você, a todos os seus familiares, aos seus amigos. Nós desejamos que você possa ter uma mesa farta, celebrar com os seus alegria, amigos, né? celebrar com moderação, celebrar com contentamento, ter troca de presentes, tudo isso nós desejamos a você. Exatamente. Mas o mais importante é que você tenha a experiência de ter no seu coração o maior e o melhor de todos os presentes, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que efetivamente Ele possa guiar a sua vida, sustentar o seu caminhar em todo o tempo. Pastor Hernandes, eu quero aproveitar os segundos finais para lhe desejar um Feliz Natal. Muito obrigado, ao pastor. senhor, à sua família. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe para Amém. que continuemos juntos, A graça de compartilhando Deus, do maior presente, maior que é presente. o Filho de Deus. É um privilégio também, Deus abençoe, abençoe, um Natal muito precioso para o irmão, para a sua família, e que vocês também possam continuar conosco, né? Aí nós temos ainda mais um programa em 2018 e, se Deus permitir, 2019, estamos juntos, tá? Nessa linda e maravilhosa caminhada. Um grande abraço. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram.